Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Dando início aqui em mais um comentário, uma série de comentários que nós temos produzido aqui no nosso canal, Conscientização Social e Política. Agradecemos a você, o nosso telespectador, que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no nosso canal. Agradecer a você que tem compartilhado os nossos vídeos e agradecer também a você que permanece como membro do nosso canal. Hoje nós desejamos, através desta mensagem, desse vídeo, falar a respeito do candidato e as suas conectividades, as suas relações interpessoais com a família, com a religião, com o ser humano de um modo geral, as suas relações com os vários setores da sociedade e como ele vai se comportar com as demais instituições a níveis federal, estadual e até municipais aqui na região. Essa conectividade do candidato é muito importante com os vários setores, porque isso demonstra que a sua gestão, quando assumir o seu mandato a partir de janeiro do ano que vem, é a demonstração maior de que fará uma boa administração. Como esse candidato ele vai se relacionar com os funcionários públicos do município, e ele tem um projeto de cargo, carreiras e salários, é bom perguntar ao candidato. Essas e outras indagações nós vamos responder durante o nosso comentário. Fique atento, porque a nossa intenção é justamente produzir a boa conscientização social e política dos nossos seguidores nas redes sociais. Mas antes de entrar nesse comentário, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito no nosso canal Conscientização Social e Política, que você se inscreva. Você que já é inscrito pode dar o seu like logo abaixo no vídeo. Você também pode fazer o seu comentário embaixo, leia a descrição do nosso canal e, de acordo com as diretrizes do canal, deixe o seu comentário e compartilhe as nossas matérias, os nossos comentários, porque as nossas mensagens não servem apenas para os moradores aqui do nosso município, não. O nosso ideal é atingir todos os municípios, todos os eleitores, todos os cidadãos, tendo o privilégio de contribuir com os brasileiros na conscientização social e política, a nossa experiência de vida, os nossos conhecimentos, nosso esforço em estudar cada tema desse que nós abordamos aqui no nosso canal é justamente para produzir esse efeito de conscientização social e política. Então, dê a sua opinião também de como nós podemos melhorar
as nossas produções, os nossos vídeos, porque a nossa intenção é sempre fazer o melhor para aqueles que têm contato com os nossos comentários, as nossas mensagens, as nossas matérias, as nossas mídias sociais, os nossos grupos do WhatsApp, que temos vários, e queremos de alguma maneira ser útil para o nosso semelhante, o nosso próximo. Mas vamos direto ao assunto. Vamos trazer mais um comentário de conscientização social e política. Nós estamos no período eleitoral e muitos dos eleitores não têm um vasto conhecimento do que significa a gestão pública municipal. A falta de interesse, aquela questão de que política não se discute, mas se discute sim, e por não se discutir entre familiares, amigos, conhecidos, os assuntos mais importantes da ciência política, é que os corruptos estão no poder, estão ocupando os cargos mais importantes dessa nação. Então nós precisamos discutir sim os assuntos de interesse da coletividade. Então, o primeiro ponto, como introdução deste assunto que nós abordamos, é o candidato e a sua interatividade com os vários setores da sociedade, a sua conectividade com as várias instituições que existem. O município não pode se isolar dos demais municípios da região, até porque existem na mesma região municípios que estão em pleno desenvolvimento e às vezes o nosso próprio município entrou no túnel do atraso, do retrocesso. Então, o gestor público, que ele tem a intenção de fazer uma boa gestão, uma boa administração, ele vai em busca dos bons projetos dos seus entes vizinhos, prefeitos vizinhos, para copiar mesmo e executar no município para o bem da sociedade e da cidade também. De forma que essa conectividade do gestor público com os vários setores que lhe rodeiam é muito importante para a eficiência de uma gestão pública moderna que se espelha no desenvolvimento, no progresso e no crescimento do município como território, como gestão pública e o progresso humano, do ser humano, da sociedade de um modo geral. Então, é muito importante que o candidato, durante a campanha eleitoral, ele faça essa demonstração para as famílias as quais ele visita, para o eleitor de um modo geral, das suas mais diversas intenções de interatividade, conectividade, alianças e acordos bons com outros mecanismos que possam contribuir para a implementação de uma gestão pública eficiente e moderna. Então, é preciso que o gestor público ele tenha uma relação boa com o ser humano. Ele tem que ser um ser social, um ser humanitário, um ser fraternal. Por que o gestor
público ele tem que ser essa pessoa. E já como candidato, a sociedade deve observar isso dele. Um homem ou uma mulher que parte para o princípio da fraternidade, da humanidade, um ser humano sensível para com o seu próximo. Porque a gestão pública não é apenas recursos públicos, não é apenas a máquina pública, os equipamentos, imóveis, mas a gestão pública, principalmente, é o saber lidar com o próximo, com o ser humano. Nós temos o grande exemplo do maior líder da humanidade, Cristo Jesus, ele que veio aqui na Terra e deixou um exemplo magnífico para todos os setores da humanidade. E ele criou uma nova aliança, um novo projeto, um novo empreendimento para a humanidade. E ele não prescreveu uma enorme lista de condições, apenas duas: amar a Deus acima de qualquer coisa e ao seu próximo como a si mesmo. Então nós somos um país cristão em que o gestor público ele tem que ser humanitário, ele tem que ser humano, ele tem que sentir a miséria do seu próximo. Porque se assim ele se comportar, ele vai ter compaixão, misericórdia dos que mais sofrem no município. Ele tem que amar a população de um modo geral, sem discriminação. E principalmente com um olhar muito atento para aqueles que são mais carentes, mais necessitados. Então, o gestor público, ele não pode ser uma máquina, ele não pode ser um computador sem sentimento, ele tem que ser alguém que tem compaixão e misericórdia do seu próximo. Além do mais, é muito importante a questão familiar. Nós temos o presidente da República atual, que fez uma campanha contra tudo e contra todos. Os sistemas poderosos. Não foi contra a população, porque foi a população que o elegeu. Foram os brasileiros patriotas quem o elegeu. E uma das defesas, ou discurso do novo governo em nosso país, foi a defesa da família. Então, hoje, tem que estar em pauta nas campanhas eleitorais e dentro da estrutura administrativa dos municípios a valorização da família. Então, aquele candidato que não tem uma estrutura familiar sólida, consequentemente, ele vai dar um mau exemplo para a sociedade, para a juventude, para o povo de um modo geral. Nós conhecemos a história de gestores passados que deixaram um péssimo exemplo, porque isso, em muitas vezes, está no genes do ser humano, nas suas entranhas. Isso é genética, isso é uma tradição familiar, por isso que é importante a estrutura familiar do candidato. O eleitor tem que olhar para isso, porque o gestor público ou o candidato que não valoriza a sua família, ele não vai ter um olhar especial para as famílias do município. Então eu conheci, nessa minha experiência de vida, gestores públicos, que quando chegou ao poder, então o poder subiu a cabeça e tinha acesso a várias pessoas. O poder, ele
pode ser positivo e pode ser negativo. Então, o gestor, que eu não quero falar o nome, ele começou a destruir a própria família. Como? Com as amantes. Então, o gestor público que tem uma mulher, por exemplo, ele já tem uma despesa enorme com uma família. Imagine aí o gestor público, o candidato, ter 2 mulheres, 3 mulheres. Então ele vai ter que desviar recursos públicos, muito dinheiro, para sustentar 2 mulheres, 3 mulheres, 2 famílias, 3 famílias. Conheci um gestor público, e muitos dos que nos escutam sabem do que eu estou falando, que durante a sua gestão fez coisas horrendas na administração pública, desviando recursos públicos. Por quê? Porque tinha não só uma família. Então, e recentemente, um amigo meu, 2 amigos, a gente estava junto, então são 2 testemunhas, e um amigo nosso disse que não era só 2 mulheres, a legítima e a amante, mas havia já uma terceira família, terceira amante, segunda amante, a mulher legítima, mais 2 amantes. Então, um camarada desse, ele vai ter que desviar muito dinheiro, vai ter que roubar da prefeitura. Eu não estou dizendo aqui quem é, eu não sou menino buchudo, mas quem é esperto sabe do que eu estou falando. Então, uma pessoa dessa zela pela estrutura familiar? Não zela. Ele vai dar mau exemplo para os mais jovens, para os seus súditos, para os seus seguidores, para os seus discípulos, para aquelas pessoas com quem ele vai trabalhar durante a sua gestão, ou que trabalhou durante a sua gestão. É um mau exemplo. E essas pessoas, o eleitor tem que dar uma olhada. Por exemplo, a mulher casada que tem vergonha na cara, não vota em um candidato que, além da sua esposa, ele tem um amante, 2 amantes, 3 amantes, várias amantes. A mulher que tem vergonha na cara não vota num candidato desse, num gestor, num futuro gestor que tem essas qualidades. A gente não tem nada a ver com a vida particular de quem quer que seja, não tem nada a ver. Mas o exemplo de vida que o gestor público leva é fundamental, porque diz sobre a sua história administrativa. É um homem público. A partir do momento que alguém se candidata ou ocupa um cargo público, ele é um homem público. Então a sua vida é pública, ele é vitrine. Então nós falamos por parábolas para que as pessoas entendam que um gestor público ele tem muitas responsabilidades. Não é simplesmente ser um candidato, ganhar e assumir a prefeitura. Não. As pessoas se espelham na liderança principal do município. E se essa liderança dá um mau exemplo na sua família, não merece o voto das mulheres de bem, dos cidadãos de bem, daqueles que não aprovam suas atitudes na vida particular, porque a vida particular tem efeitos diretos na vida pública também. Então a família é fundamental. O candidato que não zela pela sua família, pela sua esposa, pelos filhos, que provoca escândalo familiar. A cidade pequena, gente, tudo o que acontece na vida de uma personagem importante, de um personagem político, isso tem um reflexo direto em toda a sociedade. Se é bom exemplo, isso fica registrado positivamente para a sociedade do município. Se é negativo, isso vai trazer prejuízos para as famílias. E, repito, mulher de bem não vota em candidato adúltero, que tem amantes, que destrói a sua própria família, que faz a mulher sofrer. Não faz isso. Não faz isso. E uma outra questão é a boa relação
do gestor público ou do candidato, e isso durante a campanha já deve ficar bem expresso, a sua boa relação com as várias religiões. O nosso país é um país cristão. A sociedade está implementada nos seus mais diversos setores com as diversas religiões na atualidade. Então, existem as religiões mais significativas da cidade e existem inúmeras outras. Qual é a relação religiosa? É um cristão o gestor? É um ateu? Se ele é um ateu, ele vai atender o primeiro ponto que nós falamos aqui? O ateu, ele se preocupa com o ser humano? Não, ele não tem pena de ninguém, ele não tem pena nem de si mesmo, da sua alma, porque o ateísmo, a pessoa não tem compromisso com Deus, o Criador de todas as coisas. Então, como é a relação, a fé, a vida religiosa desse candidato, desse gestor? Como é que ele vai lidar com as várias denominações, as várias religiões que existem no seu município? Então, essa relação é importante, porque é um termômetro social da conectividade do gestor público, do candidato já na campanha, com esse setor importante da sociedade. Quase todas as pessoas frequentam uma religião, defendem os seus princípios de fé. E se é um candidato ou um gestor que não se identifica com esse setor importante da sociedade, como é que eu vou acompanhar um candidato desse? Como é que eu vou querer um candidato desse gerenciando a máquina pública? Verdade é que o Estado, nas três esferas, federal, estadual e municipal, é laico, mas a pessoa do gestor não é laica. A pessoa não. A pessoa pode ter a sua religião, pode ter o seu sentimento religioso, e essa interação, essa conectividade com as religiões. Uma outra coisa importante do gestor público, isso o candidato já tem que passar essa imagem para a sociedade, é as suas boas relações com todos os setores da sociedade. Ele vai administrar a máquina pública para vários setores. Por exemplo, qual é o projeto do candidato para os agricultores? Uma atividade tão importante aqui no município. Praticamente todas as famílias, se não os funcionários públicos, mas praticamente todas as famílias estão ligadas direta ou indiretamente com a atividade agrícola. Quais são as propostas do candidato e o que o gestor público tem feito no interior do estado? Nas grandes cidades nem tanto, mas nas pequenas cidades o gestor público tem que ter um olhar especial, intenções e ações para apoiar as atividades agrícolas, as atividades pecuárias. Quais os implementos de projetos que o gestor ele tem ou o candidato tem para os pecuaristas, os criadores de gado, que não são aqui no nosso município, por exemplo, nem fazendeiros. A gente fala para os amigos, você é um fazendeiro, como é que vai para fazendeiro? Mas são criadores de gados para a subsistência do seu núcleo familiar, das suas atividades econômicas. Mas assim, o candidato tem que provar para o eleitorado, durante a campanha eleitoral, que ele tem propostas e que vai atender às demandas do setor agrícola, da pecuária, dos comerciantes. Os comerciantes, eles são importantes na economia do município, porque na cidade é quem faz a estruturação das atividades. Quando não é através do fornecimento de emprego direto, mas do sustento das famílias, o próprio dono do comércio, a sua esposa, filhos, não precisam estarem pendurados no poder público porque tem uma atividade econômica. Então, o comércio precisa de incentivos, de parcerias com
o setor público, com a administração pública. E qual é? Você tem que perguntar durante a campanha ao candidato quais as suas intenções ou projetos ou programa ou empreendimento de parceria com o comércio do município. O município, a máquina pública, faz compras. E aí, só 1, 2 ou 3 comerciantes do município têm vez, fazem contratos, e os demais ficam chupando o dedo, como diz aqui no sertão. Então tem que haver essa interligação, essa conectividade do candidato com todos os comerciantes do município, da cidade. E a criação de novas indústrias, tem que haver um incentivo do município, do gestor público municipal, para que se seja instalada novas indústrias no município. É até um incremento social de libertação quando abre novas indústrias, mesmo que sejam pequenas indústrias no município, porque vai libertar o povo do poder público. Vai sobrar mais dinheiro na prefeitura para a educação, para a segurança, para a saúde, enfim, para a infraestrutura. Então, essas relações ou interação, alianças, acordos bilaterais com os agricultores, com os pecuaristas, com os comerciantes, com os pequenos industriais, a indústria de manufaturados artesanais, muito importante para a geração de emprego e renda no município. Mas assim, adiantando um pouco o nosso comentário, o gestor público municipal e o candidato, ele já tem que fazer a sua campanha demonstrando as suas boas relações institucionais. Nós precisamos saber e descobrir, já quando candidato, se o pretenso gestor público ele tem boas relações federais, representatividade com deputados federais, senadores, direto com os ministérios, com o governo do estado, com os deputados estaduais, com os secretários estaduais, conforme falei no começo do nosso comentário, com outros municípios da região ou microrregião, municípios que se destacam pelo desenvolvimento da sua economia, da sua sociedade, do ser humano como um todo, e essas parcerias para fazerem projetos para trazer o mesmo desenvolvimento para o município. Isso é muito importante, essas parcerias institucionais. Então, qual é o alcance desse candidato ou do futuro gestor com essas instituições? Tem representatividade na Assembleia Legislativa para conseguir, não só com um deputado estadual, mas com outros deputados estaduais, com deputados federais, senadores, com o governador do estado. Muito importante a parceria institucional com o governo estadual para alavancar recursos para o município e implementar projetos importantes para o desenvolvimento do município, não só da cidade, mas também da zona rural. E, além do mais, a questão da conectividade, da relação, qual é a relação, qual é o sentimento que o candidato tem, o futuro gestor ele tem com o funcionalismo público municipal. É muito importante isso aí, porque ele vai gerenciar a máquina pública, não é sozinha, é com funcionários, com secretários, com diretores, com todo o funcionalismo público do município. Então, qual é o projeto, a intenção, o pensamento do candidato quando
chegar à prefeitura municipal com relação à valorização do funcionalismo público municipal. O gestor que paga apenas um salário mínimo para o funcionalismo público municipal, isso não é demonstração de afeto para com o funcionalismo. Outros que ganham meio salário mínimo, outros que ganham um salário mínimo dividido por 3, esses tipos de gestores estão atrasados, já não cabe mais na conjuntura atual. Tem que ser banido da vida pública esse tipo de gestor. Mas o gestor eficiente, moderno, o candidato que tem proposituras para esse setor do serviço público, que são os funcionários, ele tem que já, durante a sua campanha, apresentar um programa ou projeto em que contenha cláusulas sobre projeto de lei que será apresentado e aprovado na Câmara de Vereadores, no que diz respeito a cargos, carreiras e salários para a valorização do funcionalismo público municipal. Mas vamos finalizar o nosso comentário levando o eleitor à reflexão. Pense bem antes de escolher o seu candidato. Nós dizíamos em um outro comentário nosso que não basta ser bonitinho, não basta ser falante. O camarada fala bem, não é isso. Não basta ser de uma família tradicional, não basta ser um candidato imposto de goela abaixo pelo grupo político, pelas coligações, pelos partidos políticos. Tem que ser um gestor técnico, um gestor que saiba lidar com todas essas demandas que nós temos trazido aqui nos nossos comentários. Este é o 6º comentário, nós vamos trazer mais um, concluindo essa etapa. Depois nós vamos falar sobre os vereadores, as suas funções, o que representa ser um vereador, o que não é ser um vereador, mas nós deixamos para reflexão todos esses comentários sobre gestão pública municipal, para que você, eleitor, possa, com consciência, pensar não só em si mesmo, mas pensar na sociedade como um todo. Nós somos um povo que moramos em um território chamado município, e precisamos deixar o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo de lado e atentarmos para o bem coletivo, o bem da sociedade. E o nosso olhar agora, durante o período da campanha eleitoral, é olhar para o candidato a prefeito que apresentar as melhores propostas. É você conversar pessoalmente com o candidato, e há condições para isso, principalmente nos pequenos municípios, e você perceber que o candidato tem boas intenções. Finalizo solicitando a você que compartilhe o nosso trabalho, nossos comentários, nossas mensagens. Você que ainda não é membro do nosso canal, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, não esqueça, ative o sininho, você que já é membro, para receber novas notificações, tá certo? Próxima mensagem, nós vamos fazer um resumo geral sobre os vários temas que nós abordamos aqui, fique atento. E na próxima mensagem nós vamos fechar esse tema, essa temática de vários assuntos sobre a gestão pública municipal, os candidatos e os gestores a partir do ano que vem.